Bem-vindos novamente ao Machado de Flores. Esse é o 7º episódio que já foi gravado 2 vezes e essa é a terceira. E a gente vai fazer acontecer de novo, porque não tava querendo, mas hoje esse daqui vai vingar, eu tenho certeza. Então, se liguem. Hoje a gente vai ler Clarice Lispector de novo. De novo, porque a gente leu o conto... Qual foi? Felicidade Clandestina. A gente vai ler outro do mesmo livro. E a gente vai ter aqui um bate-papo, uma coisa. Olha só essa caneca. Federal Clube TV, gente. É muito chique. E é isso, gente. Eu vou estar lendo Perdoando Deus. Já perdoaram Deus hoje? Uma coisa meio simbólica. E é isso. Aí depois a gente vê o que a gente... Perdoando Deus. Eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraída edifícios. Nesga de mar, pessoas, sem pensar em nada. Ainda não percebera que na verdade não estava distraída. Era de uma atenção sem esforço. Estava sendo uma coisa muito rara, livre. Via tudo e à toa. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava percebendo as coisas. Minha liberdade, então, se intensificou um pouco mais, sem deixar de ser liberdade. Não era tout de propriété. Nada daquilo era meu. Nem eu queria. Mas parece-me que me sentia satisfeita com o que vi. Tive então um sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho, eu me sentia a mãe de Deus, que era a terra, o mundo. Por puro carinho mesmo, sem nenhuma prepotência ou glória. Sem o menor senso de superioridade ou igualdade. Eu era por carinho a mãe do que existe. Soube também que se tudo isso fosse mesmo o que eu sentia, e não possivelmente um equívoco de sentimento, que Deus, sem nenhum orgulho e nenhuma pequenez, se deixaria acarinhar e sem nenhum compromisso comigo. Ser-lhe aceitável a intimidade com que eu fazia carinho. O sentimento era novo para mim, mas muito certo, e não ocorrera antes apenas porque não tinha podido ser. Sei que se ama o que é Deus, com amor grave, amor solene, respeito, medo e reverência. Mas nunca tinham me falado de carinho maternal por ele. E assim como meu carinho por um filho não reduz, até o alarga, assim... Ser mãe do mundo era o meu amor apenas livre. E foi quando pisei num enorme rato morto. Em menos de um segundo estava eu eriçada pelo terror de viver. Em menos de um segundo estilhaçava-me toda em pânico e controlava como podia o meu mais profundo grito. Quase correndo de medo, cega entre as pessoas, terminei no outro quarteirão encostada a um poste, cerrando violentamente os olhos, que não queriam mais ver. Mas a imagem colava-se às pálpebras. Um grande gato ruivo. Gato não, rato. De cauda enorme, com os pés esmagados, e morto, quieto, ruivo. O meu medo desmesurado de rato. Toda trêmula, consegui continuar a viver. Toda perplexa, continuei a andar, com a boca infantilizada pela surpresa. Tentei cortar a conexão entre os dois fatos, o que eu sentira minutos antes e o rato. Mas era inútil. Pelo menos a contiguidade ligava-os. Os dois fatos tinham ilogicamente um nexo. Espantava-me que um rato tivesse sido o meu contraponto, e a revolta de súbito me tomou. Então não podia eu me entregar desprevenida ao amor. De que estava Deus querendo me lembrar? Não sou pessoa que precisa ser lembrada de que dentro de tudo há o sangue. Não só não esqueço o sangue de dentro, como eu o admito e o quero. Sou demais o sangue para esquecer o sangue. E para mim a palavra espiritual não tem sentido. E nem a palavra terrena tem sentido. Não era preciso ter jogado na minha cara tão nu um rato. Não naquele instante. Bem poderia ter sido levado em conta o pavor que desde pequena me alucina e persegue. Os ratos já riram de mim. No passado do mundo, os ratos já me devoraram com pressa e raiva. Então era assim.
Eu andando pelo mundo sem pedir nada, sem precisar de nada, amando de puro amor inocente, e Deus a me mostrar o seu rato. A grosseria de Deus me feria, insultava-me. Deus era bruto, andando com o coração fechado. Minha decepção era tão inconsolável como só em criança fui decepcionada. Continuei andando, procurava esquecer, mas só me ocorria a vingança. Mas que vingança poderia eu contra um Deus todo-poderoso, contra um Deus que até com um rato esmagado podia me esmagar? Minha vulnerabilidade de criatura só. Na minha vontade de vingança, nem ao menos eu poderia encará-lo, pois eu não sabia onde é que ele mais estava. Qual seria a coisa onde ele mais estava? E que eu, olhando com raiva essa coisa, eu o visse. No rato, naquela janela, nas pedras do chão. Em mim é que ele não estava mais. Em mim é que eu não o via mais. Então a vingança dos fracos me ocorreu. Ah, é assim? Pois então não guardarei segredo e vou contar. Sei que é ignóbil ter entrado na intimidade de alguém e depois contar os segredos. Mas vou contar. Não conte só por carinho. Não conte. Guarde para você mesmo as vergonhas dele. Mas vou contar sim. Vou espalhar isso que me aconteceu. Dessa vez, não vai ficar por isso mesmo. Vou contar o que ele fez. Vou estragar a sua reputação. Mas quem sabe foi porque o mundo também é rato. E eu tinha pensado que já estava pronta para o rato também. Porque eu me imaginava mais forte. Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que, somando as compreensões, eu amava. Não sabia que, somando as incompreensões, é que se ama verdadeiramente. Porque eu, só por ter tido carinho, pensei que amar é fácil. É porque eu não quis o amor solene, sem compreender que a solenidade ritualiza a incompreensão e a transforma em oferenda. E é também porque sempre fui de brigar muito. Meu modo é brigando. É porque sempre tento chegar pelo meu modo. É porque ainda não sei ceder. É porque no fundo eu quero amar o que eu amaria e não o que é. É porque ainda não sou eu mesma, então o castigo é amar um mundo que não é ele. É também porque eu me ofendo à toa. É porque talvez eu precise que me digam com brutalidade, pois sou muito teimosa. É porque sou muito possessiva, então me foi perguntado, com alguma ironia, se eu também queria o rato para mim. É porque só poderei ser mãe das coisas quando puder pegar o rato na mão. Sei que nunca poderei pegar um rato sem morrer de minha pior morte. Então, pois, que eu use o Magnificat, que entoa às cegas sobre o que não se sabe nem vê, e que eu use o formalismo que me afasta, porque o formalismo não tem ferido a minha simplicidade, e sim o meu orgulho. Pois é pelo orgulho de ter nascido que me sinto tão íntima do mundo, mas este mundo que eu ainda extraí de mim, de um grito mudo. Porque o rato existe tanto quanto eu, e talvez nem eu nem o rato sejamos para ser vistos por nós mesmos. A distância nos iguala. Talvez eu tenha que aceitar antes de mais nada esta minha natureza que quer a morte de um rato. Talvez eu me ache delicada demais apenas porque não cometi os meus crimes. Só porque contive os meus crimes, eu me acho de amor inocente. Talvez eu não possa olhar o rato enquanto não olhar sem lividez esta minha alma que é apenas contida. Talvez eu tenha que chamar de mundo esse meu modo de ser um pouco de tudo. Como posso amar a grandeza do mundo se não posso amar o tamanho da minha natureza? Enquanto eu imaginar que Deus é bom só porque eu sou ruim, não estarei amando a nada. Será apenas o meu modo de me acusar. Eu, que sei, que sem nenhum... corta. Vixe, tá. Eu que sem nem ao menos ter me percorrido toda, já escolhi amar o meu contrário. E ao meu contrário quero chamar de Deus.
Eu que jamais me habituarei a mim, estava querendo que o mundo não me escandalizasse. Porque eu, que de mim só consegui foi me submeter a mim mesma, porque sou tão mais inexorável do que eu estava querendo me compensar de mim mesma com uma terra menos violenta que eu. Porque enquanto eu amar a um Deus, só porque não me quero, serei um dado marcado, e o jogo de minha vida maior não se fará. Enquanto eu inventar Deus, ele não existe. Eu tive esse impulso de trazer o conto pro programa, porque ele me soou como uma epítome de A Paixão Segundo GH, que é um livro da Clarissa. Ele parece que contém a mesma mensagem. Obviamente que o livro, ele, por ser mais extenso, né, um romance, chega a ser romance? Chega a ser, né? Ele vai tratar de mais questões, ele tem uma narrativa, só que o grande clímax que é segurado por muito tempo, a gente sabe o que vai acontecer, né? A gente sabe que ela vai comer a barata. Isso nem é spoiler, tá? Ela come a barata, gente. E ela vai ficar ali moendo isso. Eu acho que existe alguma coisa de muito interessante em saber o que uma coisa vai acontecer, mas a gente vai alongar. Por exemplo, nossa, eu assisti Oppenheimer e pra aquela bomba explodir, demorou muito tempo. E todo mundo sabia que ia explodir, né? A bomba no teste, no caso. Aí depois tem o rolê político, eu tenho as minhas opiniões com Oppenheimer, mas enfim, vamos voltar pra Perdoando Deus. A gente tem ali uma questão com Deus muito grande, uma questão ali existencialista, muito potente esse raciocínio, essa reflexão, porque como que a gente, sabe, o que a gente inventa existe? Eu tava conversando isso hoje com um amigo. Se a gente não tem consciência, a gente tem consciência e por isso a gente existe. Se a gente pensa, a gente existe. Pelo menos segundo ali uma lógica de Descartes. Se a gente pensa, a gente existe. Então o que não pensa não existe. Ou o que a gente pensa, a gente pode fazer existir se a gente materializar a coisa. Então esses personagens que a gente cria com consciência, ou a gente dá a base material para isso existir? E aí entra Deus, entra a ficção, entra algumas outras coisas, né? Na verdade, eu tinha visto um vídeo engraçadinho de uma apresentação de Angry Birds. Eu nem vou saber explicar isso aqui, só sei que é engraçado. Que era ele explicando Descartes pro Angry Birds. Aí falou que os Angry Birds não existiam de verdade, porque eles foram inventados pela gente. Mas enfim, vocês entenderam, eu espero que sim. Espero que a gente esteja tomando uma água, um café aqui, conversando com o outro. E essa situação, entendeu? A grande coisa é a gente conseguir ter consciência do mundo, conseguir sentir o que existe, o que não existe, até um dos nossos problemas, né? O que é problema de fato, o que não é, o que a gente inventa, questionar nossa sanidade mental às vezes. Eu não sei, eu acho que tem muito a se pensar sobre o conto em si e sobre algumas outras reflexões que podemos trazer dele. Se você já leu, se você me ouviu lendo e achou bacana, você deve estar borbulhando de pensamentos aí. Até porque a Clarice não era ateia. Ou era, não sei, ela nasceu judia. Então, como eu não sei tudo isso sobre a vida dela, essa questão de religião, eu não vou comentar sobre isso, mas a questão é que a gente pode observar coisas de outro jeito, né? No vídeo do Fernando Pessoa, a gente conversou sobre isso, sobre como a natureza ao nosso redor... Opa, desculpa. A natureza ao nosso redor seria ali Deus, seria o que a gente conhece, seria o que criou a gente, ou seria a gente em conjunto com ela. Nós somos natureza e a gente devia se adequar a ela, a gente devia ser ela, aceitar o que nós somos, não tentar fugir. Isso faria muito bem pra gente. Esse tipo de questão a gente pensa, tenta resolver, você vê um problema,
E é isso, gente. Eu acho que pra dar uma terminada, eu vou ler só... Eu estou lendo, né? Eu tô lendo Kadosh agora. Aliás, eu vou fazer um vídeo, viu? Eu já vou até falar que vou fazer um vídeo contando de alguns livros que eu gosto bastante. Dar indicações também. Dar uma fugida dessa coisa da leitura. Então, eu vou estar lendo Gestalt aqui rapidinho com vocês. Nem sei se eu vou fazer alguma reflexão, mas me deu vontade de reler. É um conto? Conto? Um texto. Não sei muito bem como caracterizar tipos textuais, no sentido de contos e novelas e romances e coisas. Eu sei que cada teórico vai ter um critério. Então, como é pequeno e como é bacana, vamos de Gestalt, então. Hilda Hilst, tá, gente? Absorto, centrado no nó das trigonometrias, meditando múltiplos quadriláteros, centrado ele mesmo no quadrado do quarto. As superfícies de cal, os triângulos de acrílico, suspensos no espaço por uns fios finos os polígonos. Isaías, o matemático. Sobrolho poliginoso, inquietou-se quando descobriu o porco. Escuro, mole seu liso. Nas coxas diminutos enrugados, existindo aos roncos e em curtas corridas gordas, desajeitadas, o ser do porco estava ali. E porque o porco efetivamente estava ali, pensá-lo parecia lógico a Isaías, e começou pensando espinosismos. De coisas que nada tenham em comum entre si, uma não pode ser causa da outra. Mas aos poucos, reolhando com apetência pensante, focinhês e escuros do porco, considerou inadequado para o seu próprio instante o Spinoza citado aí de cima. Acercou-se e de cócoras, de olho agudez, ensaiou pequenas frases tortas, memorioso. Se é que estás aqui, dentro da minha evidência, neste quarto, atuando na minha própria circunstância, e efetivamente estás e atuas, dize-me por quê. Nas quatro patas, um esticado muito teso, nos moles da garganta pequeninos ruídos gorgulhantes, o porco de Isaías absteve-se de responder tais rigorismos, mas focinhou de Isaías os sapatos. Encostou nádegas e ancas com alguma timidez, e quando o homem tentou alisá-lo como se faz aos gatos, aos cachorros, disparou outra vez num corre gordo, desajeitado e, de lá do outro canto, novamente um esticado muito teso e pequeninos ruídos e gorgulhantes. Bem, está aí. Milhos, batatas, uma lata de água, e sinto muito o não haver terra para o teu mergulho mais fundo de focinhês. Retomou algarismos, figuras, hipóteses, progressões, anotava seus cálculos com tinta roxa, cerimoniosa, canônica, limpa o bispal Isaías, limpou dejetos do porco, muito sóbrio, humildoso. Sóbrio agora também o porco, um pouco triste, esfregando-se nos cantos. Um aguado ternura nos dois olhos, e por isso Isaías lembrou-se de si mesmo, menino, e do lamento do pai olhando-o. Immer krank, parece. Immer krank, sempre doente parece, sempre doente. É o que o pai dizia na sua língua. É doença, não é Hilde? Hilde, sua mãe, sorria. Aknen. Não sei falar alemão, deve ser alemão. É pequeno, é criança, e quando ainda somos assim, sempre de alguma coisa temos medo. Não é doença, Carl, é medo. Isaías foi a adoção da voz. Vou te dar um nome. Vem aqui, não te farei mais perguntas. Vem. E ele veio. O porco, a anca tremulosa roçou as canelas de Isaías. Isaías agachou-se. Redondo de afago foi amornando a lisura do couro, e mimos e falas. E então descobriu que era uma porca o porco. Devo dizer-lhes que em contentamento conviveu com Hilde a vida inteira. Deu-lhe o nome da mãe em homenagem àquela frase remota. Sempre de alguma coisa temos medo.
E na manhã de um domingo celebrou esponsais. Um parêntese. Devo me permitir antes de terminar. Isaía foi plena, visceral, lindamente feliz. Hilde também. E é isso, gente. Machado de Flores, episódio 7. Grandes Pensamentos, Clarice Lispector e Hilda Hilst. É isso aí, gente. Até semana que vem.